Olá a todos. Hoje iremos inaugurar o nosso canal aqui no YouTube. O objetivo do canal é trazer conteúdos aí sobre ciência e tecnologia da madeira. E a princípio, né, vamos começar aí por conteúdos bem básicos. Então, eu escolhi o conteúdo talvez mais básico de todos, que é o que é madeira. Então, vamos definir hoje o que é madeira e aprender aí um pouco mais sobre os vegetais que produzem madeira, tá bom? Bom, para a gente entender a madeira, talvez o primeiro passo aí seja a gente compreender que ela faz parte de um organismo vivo, né? Então, ela desempenha funções que vão ser responsáveis aí pela manutenção de um organismo vivo, né? Então, do ponto de vista anatômico, a gente chama a madeira aí de xilema secundário, tá? Que é um tecido secundário formado pela atividade de um meristema secundário que a gente chama de câmbio vascular, tá? Então, mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre o câmbio vascular, tá? Talvez aí o próximo conteúdo seja voltado apenas para a gente entender como a madeira se forma através desse tecido secundário, desse meristema, tá? Mas, pessoal, dentro de uma árvore, a madeira desempenha algumas funções, né? A principal delas, né, seria o transporte de seiva bruta. Então, a madeira, ou o nosso xilema secundário, né, que está presente aqui no tronco, ele é responsável por realizar a interface entre as raízes e a copa, tá? As folhas. Então, a água e os nutrientes minerais entram pelas raízes e vão passar por todo o nosso sistema aqui de xilema secundário até atingir as folhas. Chegando lá nas folhas, né, onde vão ocorrer os processos derivados aí da fotossíntese, né? A fotossíntese vai acontecer lá nos cloroplastos. Aí, esses produtos da fotossíntese, né, produzidos aí pelas folhas, vão descer via floema e vão alimentar, né, o organismo vegetal, as raízes e o tronco, tá? Mas, a princípio, o que importa aqui para nós é entendermos, né, que essa é a função principal da madeira dentro do organismo vegetal. Como outra função, né, não menos importante, ela é responsável por dar sustentação ao corpo vegetal. Então, pensem, né, que toda a força mecânica, né, de segurar uma copa muito frondosa, uma árvore muito alta, ela está basicamente recaindo aqui sobre o tronco. Então, né, na madeira, no nosso xilema secundário, a gente também vai ter células que são especializadas aí para dar essa sustentação ao organismo vegetal. Né? Isso é muito visível quando a gente pensa que tem árvores aí como as sequoias que vão ultrapassar 100 metros de altura. Então, pensem a força que esse vegetal tem que ter no tronco para suportar o seu próprio peso, né? E da mesma forma, como que esses tecidos têm que ser muito especializados, né? Uma arquitetura muito é, evoluída, né, em termos biológicos, para que seja capaz de transportar a seiva bruta essas distâncias muito longas, né? Pensem aí a dificuldade de você transportar isso por mais de 100 metros, né? Como numa sequoia. Então, além dessas duas funções, tá? A madeira ainda desempenha uma terceira função que está ligada ao armazenamento e transporte de nutrientes. Então, ela vai ter células especializadas, né, para desempenhar essas funções. Então, se a gente desse um zoom, a gente veria uma estrutura mais ou menos parecida com essa, onde a gente tem células em pé, né, células que acompanham o eixo da árvore, e teríamos aqui células deitadas, tá? Essas células deitadas correspondem aos raios ou parênquima radial, que vai estar ligado justamente à função de armazenamento e transporte de nutrientes, enquanto as células que estão em pé estão relacionadas a essas outras duas funções, transporte de seiva bruta e sustentação do vegetal, né? Embora essa organização seja talvez um pouco mais complexa, e a gente vai falar disso mais para frente. Então, pessoal, quando a gente vê um disco, né, uma seção transversal, a gente consegue identificar algumas características anatômicas aqui de interesse. A primeira delas, né, como eu falei anteriormente, o câmbio vascular, tá? O câmbio vascular representa uma fina camada de células meristemáticas, tá? Que estão dispostas nesse perímetro aqui, ó, tá? Que para dentro ele forma células do xilema secundário, né? Então ele vai formar a nossa madeira, e para fora ele vai formar células aí de floema secundário, tá?
Então, além dessas células que vão estar em pé, ele também faz células que estão deitadas, seriam os raios, né? Aqui, exemplo, um raio cinemático, ó, que ele vai desde lá do centro da árvore até a camada mais externa, né? Vejam bem, aqui outro exemplo, ó, esse raio cinemático está indo lá do centro até a camada mais externa e ele continua aqui no floema, né? Formando um raio floemático que também, né, essas duas estruturas são formadas aí pelo câmbio vascular. Então, o câmbio vascular forma tanto o xilema secundário como o floema secundário. E outro tecido secundário que a gente teria aqui, o meristema secundário, seria o felogênio, né, que ele está localizado mais ou menos aqui nessa região, né, e ele forma a casca interna e a casca externa, né, embora esse processo seja um pouco mais complexo. Talvez aí a gente tenha que fazer um conteúdo voltado apenas para explicar a formação e estrutura da casca, tá? Porque envolve aí processos que são bastante complexos aí da gente entender inicialmente. Mas o que importa para nós é entender que o que está para dentro aqui do câmbio é o que a gente chama de xilema secundário, excetuantes, tá? Uma região lá no centro, que é a região medular, que a gente chama, comumente a gente chama de medula, que é oriunda aí do crescimento primário das árvores ainda, tá? Então aqui a gente está falando de crescimento em altura, né? O meristema fundamental vai se desenvolvendo, a árvore vai crescendo em altura, e só depois que a gente vai tendo essas deposições de camada de xilema secundário, que corresponde ao crescimento em diâmetro. Então, a medula está relacionada ao crescimento em altura, tá? Lá no topo da árvore, a gente vai ter basicamente só medula, né? E depois que isso vai se tornando mais espesso, né? Vai criando, vai ganhando diâmetro. Então, na base da árvore que a gente teria a maior quantidade aí de camadas de xilema secundário que foram depositadas aí ano após ano pelo câmbio vascular, né? Então, o câmbio vascular está relacionado a esse crescimento em diâmetro, e aqui no caso a medula, né? A gente está falando de crescimento primário apenas, né? Não crescimento secundário. Então, aqui não é madeira. Então, do câmbio para dentro, excetuantes a região medular, né? Não se esqueçam disso. A gente está falando de xilema secundário, ou seja, madeira. Então, do câmbio para dentro, excetuantes essa região, isso é madeira, tá? Do ponto de vista aí anatômico, ok, pessoal? Então, se a gente pudesse dar um zoom ali, talvez a gente visse uma estrutura parecida com essa. Isso aqui é uma imagem transversal, né? Um corte transversal do jacarandá da Bahia, da Albergia nigra, onde a gente pode observar aqui algumas estruturas muito típicas, né, da madeira de angiospermas dicotiledôneas, tá? A gente vai falar um pouco mais disso mais para frente. Mas, a princípio, né, o que vale a pena aqui observar é a presença dos vasos, ó. São esses poros, né? Seriam espaços por onde o transporte de seiva bruta ocorre, tá? Então, essas seriam as células especializadas em realizar esse transporte de seiva bruta, tá? A gente tem até aqui alguns vasos que apresentam aqui uns compostos químicos derivados aí do processo de cernificação, né? Depois a gente vai fazer um conteúdo voltado apenas para explicar esse processo de cernificação, porém isso não vem ao caso agora, tá? Então temos essas estruturas voltadas para o transporte de seiva bruta e temos, né, essas partes mais escuras, né, que são onde estão as fibras, né, que são responsáveis pela sustentação do vegetal, né? E além disso, a gente tem células de parênquima, né? Repare que a gente tem essas células mais claras, que são correspondentes aos raios, né? Os parênquimas radiais, né? Que são essas células que estão descendo, e os parênquimas axiais, ó. Temos aqui parênquimas axiais acompanhando os vasos, temos outras faixas, ó, de parênquimas axiais, e reparem como eles formam aí, junto com os parênquimas radiais, uma complexa rede aí de comunicação entre células, tá? Então, essas células seriam as responsáveis aí pelo armazenamento e transporte de nutrientes, tá? Então, essa seria a estrutura de uma angiosperma dicotiledônea, né? A gente vai ver depois, mais para frente, que as gimnospermas são bastante diferentes dessa estrutura, embora também sejam madeira, sejam xilemas secundários, tá? Então, pessoal, já agora entendendo, né, mais o que é madeira, assim, vendo mais de perto, vamos entrar num ponto que é quais vegetais produzem madeira, né? Então, lembrando, a gente tem algumas, digamos, algumas regras aí para que os vegetais sejam considerados lenhosos,
E a primeira delas seria o fato delas têm que ser plantas vasculares, ou seja, elas têm que possuir tecidos vasculares especializados, ou seja, xilema e floema secundário, tá? E o xilema tem que ser lignificado. Então, as plantas que não possuem tecido vascular não vão produzir madeira, que é o caso das briófitas e das pteridófitas, tá? Não produzem madeira. São espécies mais antigas na escala evolutiva, então essas espécies ainda estão muito conectadas aí a ambientes aquáticos, têm sua reprodução, seu crescimento muito envolvido aí com a água ainda, não são espécies desenvolvidas para dominar o ambiente terrestre, como é o caso das espermatófitas, tá? Que seriam as angiospermas e as gimnospermas, que são as espécies aí produtoras de madeira, né? Dentro desses grupos vegetais é onde a gente vai ter espécies que produzem madeira, até porque, né, o xilema secundário é um aspecto evolutivo que permitiu que essas espécies chegassem aí a dominar o ambiente terrestre, né, como é hoje em dia, né, o mundo, né, essas espécies são aquelas que dominam, a gente até costuma chamar elas aí de vegetais superiores, tá? E, além disso, né, as espermatófitas, elas produzem semente, tá? Que é outro aspecto evolutivo aí relacionado à dominação do espaço terrestre. Então, as angiospermas vão lá produzir suas sementes cobertas, né? E as gimnospermas, as sementes nuas, né? Seria um ponto aí de diferenciação que está até relacionado à nomenclatura, né, dessas espécies. Então, eliminamos aqui briófitas e pteridófitas, tá? Sobrou para nós angiospermas e gimnospermas, produtoras de madeira. Vamos para o próximo ponto. Bom, para ser uma planta produtora de madeira, elas devem ser plantas perenes que sobrevivem por um determinado número de anos. Então, por exemplo, o milho, pessoal, é uma planta anual, né? Apesar dela ser uma angiosperma, ela está lá contida nas monocotiledôneas. Não vai produzir madeira, tá? As monocotiledôneas não produzem madeira, né? Já adiantando. Então, mesmo que ela seja uma angiosperma, ela não vai produzir madeira. Então, temos aqui uma ressalva, né? Por exemplo, o milho é um bom exemplo da gente entender, né, que não é uma espécie que se adaptou, né, para viver muitos anos, né? Ele tem um ciclo muito claro, né? Ele nasce, cresce, se reproduz e morre, né? Ele não passa por vários ciclos de reprodução, como é comum aí nas espécies arbóreas, né? Nas quais a gente tem espécies que vivem até mais de 3.000 anos, 4.000 anos, né? Temos algumas espécies aí datadas que são bastante antigas, né? Então não é o caso aqui das angiospermas monocotiledôneas e principalmente aqui do milho e outras espécies anuais, tá? Por exemplo, o café, pessoal, é uma angiosperma dicotiledônea, tá? E ela é uma planta perene e produz madeira, embora produza pouca madeira, né? Mas produz madeira. Então a gente tem xilema secundário, né, nas plantas de café. A gente já tem até uns estudos, algumas empresas aí que trabalham com produção de produtos baseados aí na madeira do café, então é bem interessante, tá? Então, por outro lado, pessoal, o feijão também é uma angiosperma dicotiledônea, porém é uma planta anual, também assim como o milho, então ela não produz madeira, né? Então temos aí, mesmo dentro das angiospermas dicotiledôneas, a gente tem espécies aí que não vão produzir madeira, ou às vezes até produzem camadas muito finas ali de xilema secundário, e a gente acaba, isso é tão irrisório, que elas acabam nem sendo consideradas como plantas lenhosas, assim, né? Numa classificação mais robusta. Então, pessoal, além disso, elas devem possuir um caule persistente, que, tem uma manutenção aí ano após ano, né, que sobrevive aí por longos períodos de tempo, e que esse caule normalmente a gente chama de tronco, né? A gente tem uma visão muito clara do que é um tronco, né? Uma estrutura retilínea e tudo. Porém, a gente tem algumas espécies de trepadeiras aí, pessoal, que produzem madeira, tá? Mas que não tem essa estrutura tão típica de um tronco, né? Porém, é um caule persistente, ano após ano, elas têm xilema secundário, têm crescimento secundário, são plantas perenes, né? Então, acabam sendo classificadas aí como espécies lenhosas, né? Esse não é o caso dessas lianas, tá bom? E, além disso, né, como um último ponto, essas espécies têm que apresentar crescimento secundário, né? E esse crescimento secundário vai estar relacionado justamente à atividade do câmbio vascular e é responsável aí pelo crescimento em diâmetro do tronco, né? Além do câmbio vascular, a gente também tem o felogênio como meristema secundário, né, que é responsável lá pela formação da casca interna e a casca externa, né, como eu falei anteriormente. Então, pessoal, vamos pensar aqui no exemplo, ó, do angiosperma, né, que é o milho.
Ó, o bambu, né, que é uma monocotiledônea, né? Então, o bambu é uma planta vascular, ele é perene, ele apresenta um caule persistente, porém ele não tem crescimento secundário, ou seja, não produz madeira. Se a gente fizer um corte anatômico do bambu, a gente vai ver que ele é todo formado por feixes vasculares de xilema primário e floema primário, não apresentando aí estrutura secundária, tá? Então, não produz madeira, embora seja um material fantástico que apresenta várias aplicações com excelente desempenho, tá? É, então, pessoal, esses seriam os vegetais que produzem madeira, tá? Seriam as gimnospermas e as angiospermas dicotiledôneas. É, então, se a gente pudesse ver uma madeira de gimnosperma mais de perto, a gente veria uma estrutura bem parecida com essa, tá? Na maioria dos casos, que é uma araucária, né, uma espécie brasileira, uma gimnosperma brasileira, pinheiro do Paraná, bastante famosa aí, né? Tem uma madeira que já foi bastante utilizada, hoje em dia não tanto, né, em questão aí, questões ambientais, de estar ter sido classificada como ser uma espécie em extinção, a gente já não faz tanto uso dessa madeira, porém é uma madeira de alta qualidade, muito interessante aí para a produção de painéis de madeira e várias outras aplicabilidades, né, e o que a gente pode ver aqui nessa madeira é que ela tem uma estrutura muito simples, tá, pessoal? Em comparação, por exemplo, com o jacaranda da Bahia, que a gente viu anteriormente, a gente vê que ela é muito simples. Praticamente que a gente tem dois tipos celulares aqui, tá? Que seriam os traqueídeos, né? Uma dessas estruturas, que seriam responsáveis por transporte de seiva bruta e sustentação do vegetal. E temos aqui os nossos parênquimas radiais, nossos raios filemáticos, tá? Reparem que também são estruturas bem tímidas, né? Bem fininhas, que é bem comum aí das gimnospermas a gente não ter essas estruturas tão ricas, né, com variações de organização como lá nas angiospermas, tá? Então, outro exemplo, né, de uma gimnosperma, que é uma sequoia, repare que a gente consegue ver aqui, né, esse aqui seria um corte transversal, como a imagem anterior, então a gente consegue ver aqui os traqueídeos, ó, são essas células, né, todas essas células contidas aqui nesse espaço, ó. Então a gente tem dois tipos de traqueídeos aqui, né? Seriam os traqueídeos de lenho inicial, né? Vejam bem que eles possuem os lúmens muito grandes e as paredes celulares, né? Essas partes escuras são muito fininhas, né? Em comparação com os traqueídeos de lenho tardio, onde a gente tem paredes celulares bem mais espessas, né? Então, esses traqueídeos aqui, ó, correspondem ao período de crescimento, né? A gente costuma chamar esse lenho de lenho primaveril, embora hoje em dia a gente já não utilize muito essa classificação, então o melhor nome aí, eu acho que acredito que seria lenho inicial mesmo. E depois nós temos o lenho tardio ou lenho outonal, né? Corresponde aí ao período de latência de crescimento. Então ela produz aqui células com parede celular mais espessa durante esse período, né? Então essas células estão mais relacionadas a suporte mecânico, tá, da árvore, e essas aqui ao transporte de seiva bruta. Então, daqui até aqui, a gente tem mais ou menos aí um ano de crescimento da árvore, tá? Então, a gente consegue contar pelos anéis de crescimento a idade dessas árvores, né? Que é uma coisa bem interessante. E essas estruturas, pessoal, lenho inicial e lenho tardio, elas são típicas aí das gimnospermas. A gente consegue, praticamente todas as espécies de gimnospermas, você vai conseguir diferenciar isso de forma muito clara, né? Então, é bem visível. O que difere um pouco aí nas angiospermas, a gente vai ver que as angiospermas, essa diferenciação de lenho inicial e lenho tardio nem sempre é tão visível, né? Em alguns casos praticamente inexistente, porém existe, né? Também muitas espécies aí vão produzir lenho inicial e lenho tardio, mesmo sendo angiospermas, né? A maioria. Então a gente tem aqui também, ó, parênquima radial. Reparem que essas células estão deitadas, né? Lembrando que esse aqui é um corte transversal. Então os traqueides estão crescendo para dentro aqui da imagem, enquanto as células do parênquima estão deitadas aqui, ó, parênquima radial. Então, repare que é um parênquima bem escasso, né, bem fininho, mas que corresponde aí a essa estrutura secundária da madeira, né, da gente ter células dispostas em duas direções distintas, tá? Então, se a gente pudesse dar um zoom maior, né, isso aqui já é outra espécie, é uma pícea, porém, né, aqui a gente consegue ver melhor essa questão do lenho inicial e lenho tardio, né? Vejam bem que a gente tem
todas essas células, esses traqueídeos aqui, correspondem ao lenho inicial, e esses outros traqueídeos aqui ao lenho tardio, tá bom? E nas gimnospermas, esses traqueídeos estão realizando, né, o transporte da seiva bruta, né? E também dando sustentação ao corpo vegetal. Então, essas duas funções são desempenhadas pelo mesmo tipo de célula, tá? E a gente ainda tem os raios. Reparem que, passando aqui nessa seção radial, estão os raios realizando, né, esses processos aí de transporte e armazenamento de nutrientes, tá? Então, pessoal, já entrando aqui nas angiospermas de cotiledones, né, voltando aqui para o nosso Jacarandá da Bahia, espero que vocês agora consigam ver como que uma madeira dessa é bem mais rica estruturalmente em comparação a uma gimnosperma, né? A gente considera as gimnospermas madeiras muito mais homogêneas, né? A gente tem pouca riqueza celular e de organização e arranjos e tudo, né? E quando a gente pensa em diversas angiospermas de cotiledôneas, isso se torna ainda mais visível, né? Porque a gente tem muita diferenciação entre uma espécie e outra, né? Acaba que a gente tem uma riqueza muito grande aí de estruturas anatômicas. Então aqui, né, só lembrando, né, que aqui no caso os vasos estão realizando o transporte de seiva bruta e as fibras realizando a sustentação do vegetal. E os parênquimas, transporte e armazenamento de nutrientes, tá bom? Então, lá nas gimnospermas, as funções desempenhadas tanto pelas fibras quanto pelos vasos, elas estão unificadas no mesmo tipo celular. Aqui, no caso, a fibra é fechada em cima, tá, pessoal? E os traqueídeos seriam abertos, né, na parte de cima. Então, tanto em cima como embaixo, né, no caso. E estão realizando essa conexão aí de transporte seiva bruta, enquanto aqui apenas os vasos realizam essa função, ok? Então, pessoal, aqui uma madeira de um carvalho vermelho, né, do gênero Quercus. Repare que a gente tem vasos maiores, né, que correspondem ao nosso lenho inicial, e aqui a gente tem vasos pequenos correspondendo ao nosso lenho tardio. Então, a gente tem essa diferenciação de lenho inicial e lenho tardio nas angiospermas também, embora nem sempre isso seja muito visível, tá? E no caso aqui é bastante visível, né, esse tipo de porosidade, a gente chama de porosidade em anel, que é bem comum aí dos carvalhos, de outras meliáceas, né, como cedro e outras espécies de interesse comercial. Então aqui a gente tem os vasos correspondentes ao período de crescimento e aqui a um período de latência, tá bom? E, no geral, nós temos os raios, né? Lembrando que esses raios estão indo desde lá do centro da árvore até o cano vascular. E temos aqui nossos parênquimas radiais também, né? No caso aqui fica um pouco difícil da gente visualizar em razão da foto não ser colorida, né? Mas o mais importante aqui é a gente observar que existe lenho inicial e lenho tardio também para as angiospermas, né? Um caso bem típico de porosidade em anel. Então, pessoal, é o que eu tinha para falar para vocês sobre o que é madeira. Eu acho que está, né, está apresentado, né? Então chegamos aí, cumprimos o nosso objetivo. Eu gostaria de deixar aqui algumas recomendações de leitura para quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto. A primeira recomendação seria esse livro, tá, pessoal? Muito bom. Apesar de ser um livro mais antigo, o texto é muito bem escrito, muito bem trabalhado, traz aí alguns conceitos bem aprofundados, né? Embora seja em inglês, a gente não tem, eu acredito, com a tradução desse livro para português, porém, você vai encontrar ele facilmente aí na internet ou em bibliotecas, e é bastante completo, tá, pessoal? Eu acho que, mesmo sendo um livro antigo, é um livro que traz muito bem esses conceitos, né? Principalmente aí sobre o que é madeira, quais vegetais produzem madeira, como as árvores crescem. Então, tem uns conceitos que são básicos, mas estão dispostos aí de uma forma bem aprofundada. Então, acho que vale muito bem a leitura, vale muito a pena, tá? Então, além desse livro, pessoal, para quem aí talvez não tenha muita facilidade em inglês, tudo, recomendaria a leitura desse capítulo, tá? Crescimento secundário em caules, do livro Biologia Vegetal do Raven, que também é um livro bem famoso aí da área de botânica, né? Então, nesse livro você vai encontrar, né, nesse capítulo, um texto em português, talvez facilite aí o entendimento, além da gente ter muita ilustração, tá? Então, isso facilita muito a compreensão
desses processos. Inclusive, né, nesse capítulo vocês também irão encontrar tópicos aí voltados para a formação e estrutura da casca. Então, vale muito a pena a leitura aí, quem tiver interesse em aprender um pouco mais, tá, sobre esse assunto. Então, pessoal, fiquem ligados aí no canal. No próximo vídeo aí a gente vai falar sobre o câmbio vascular e a formação da madeira. Então, nós vamos aprofundar um pouco mais nessa temática, tá? De formação da madeira, de meristema secundário, de como o câmbio se forma e tudo, diferenciar, né, essas questões de tecido primário e tecido secundário, tá bom? Então, se você curtiu o conteúdo aí, deixe seu like, comenta, compartilhe, tá? Se tiver alguma sugestão de conteúdo, pode deixar aí nos comentários ou entre em contato comigo. A ideia aqui é a gente realizar comunicação mesmo, né, com as pessoas que têm interesse em ciência e tecnologia da madeira. Então, se curtiu aí, não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal e acompanha aí a gente nas próximas semanas, que provavelmente já sairá esse vídeo sobre câmbio vascular, tá bom, bebê? Pessoal, valeu, muito obrigado.